Olá, turma do terceiro. Vamos entrar na zoologia, que, como já mandei mensagem para vocês, não é um assunto cotado no Enem, certo? Até porque é um assunto descritivo, né? Falando de característica desse ou daquele animal, a não ser que alguma característica aqui seja explorada, correlacionada com uma atividade biológica, ecológica, etc. e tal. Bem, aqui o significado do termo poríferos, né? O primeiro grupo animal da escala zoológica, né? Então, ó, pore de poros e fero de possuir, aquele que possui poros, como a gente vai ver. São os animais mais simples da escala zoológica, realmente. Agora, é bom que se diga que a razão de colocá-los com os animais mais primitivos não teve como única, como quem diz, a ciência não os escolheu como os mais simples, ou como os primeiros, só pela simplicidade. Foi necessário também provas paleontológicas, né? E isso ajudou a comprovar realmente que eles foram os primeiros. Mas nada de pensar, como vocês já sabem, que evoluir aqui na biologia significa maior complexidade, né? Como afirmava o Lamarck, que dizia que a vida tende à complexidade. Bem, qual teria sido a origem dos poríferos? Ora, se analisarmos aqui, vamos ver aqui embaixo, olha, protistas coloniais ancestrais quando flagelados, mas não é uma origem assim tão certa, né? É uma hipótese, embora tenha fundamento. Bem, aqui nós temos basicamente o corpo de um porífero. Aqui em cima, onde nós temos o ósteo, o ósculo, né? Tá aqui, ó. Tá muito mal focado, peraí, assim. É a saída da água. E aqui uma cavidade, ó, cavidade interna ou átrio. Observe que é por esses poros aqui que a água penetra. Aí a água cai nessa cavidade e depois a água sai. Muito bem. Se a água entra aqui e depois ela sai, afinal de contas, que utilidade tem essa cavidade? Aí eu lancei essa pergunta aqui, ó. A cavidade interna ou átrio pode ser considerado como tubo digestório? Não é um tubo digestório. Na realidade, a digestão aqui ela é intracelular. As enzimas aqui nesse período, em relação aos animais, não agiam fora da célula, só dentro da célula. Então a digestão aqui ela vai ser intracelular. Portanto, o átrio aqui é apenas uma cavidade por onde a água circula, evidentemente essa água trazendo alimentos da água do mar ou da água doce. Bem, e aqui a gente dá outra vez destaque exatamente à alimentação dos poríferos, né? São animais filtradores, como a gente vê aqui, e a digestão intracelular. E aqui estão as células que executam esse trabalho, que ficam forrando a cavidade interna,
que são os coanócitos, como eu estou aproximando aqui, ó. Os coanócitos têm esse nome porque são células de colarinho. Observem que são células que têm um flagelo. Esses flagelos fazem um movimento, atraindo uma partícula alimentar para o interior do coanócito. Vou até ampliar aqui uma partícula de alimento contida aqui no interior. Então é assim, essas células ficam capturando os alimentos. Seria algo semelhante ao nosso intestino no que diz respeito à absorção, né? Só que lá no intestino, as nossas células que fazem a absorção são células que têm vilosidades, né? Aqui são células que são flageladas. Bem, olha só, a célula coanócito, com seus vacúolos digestivos, afinal de contas é uma célula eucariótica, e já que são elas que capturam as partículas alimentares e fazem a digestão, que papel teria aqui o amebócito? O amebócito é uma célula de inúmeras funções, inclusive de levar os nutrientes para outras células do corpo. Amebócito também pode se converter em gametas. Aqui outros tipos de células que não chegam a se organizar em tecido, né? Vou aproximar mais uma vez. O coanócito, que é a célula que se destaca, né? Aqui o amebócito, das várias funções. A espícula, na realidade, é um esqueleto, umas estruturas que dão uma certa firmeza ao corpo da esponja. Além da espícula, tem também a espongina, que é de natureza proteica. O porócito, que é a célula que forma o poro, e o pinacócito, que seriam as células de revestimento. Seria o equivalente à nossa epiderme, mas não se esqueçam que aqui não há tecidos verdadeiros. O que mais chama atenção nos poríferos é, sem dúvida, a reprodução. E aqui nós temos a reprodução assexuada, onde o indivíduo, que geralmente é hermafrodita, formando um broto. Esse broto ele pode ficar ligado ao indivíduo pai, indivíduo mãe, ou indivíduo hermafrodita, e depois pode se destacar. Mas é bom lembrar que, por ser uma reprodução assexuada, o broto surgiu por mitose, portanto recebeu as mesmas características, o mesmo DNA. Aqui está mais uma vez o broto e a gente chamando a atenção do fenômeno clonagem, né? Porque quando essa palavra surgiu pela primeira vez, a clonagem, quando surgiu pela primeira vez, não. Quando passou a se tornar popular, ficou parecendo que a clonagem era uma atividade científica criada pelo homem, né? Não, a clonagem é um processo natural, né? Quando se formam, por exemplo, gêmeos idênticos na nossa espécie, é uma clonagem natural. Mesma coisa aqui, nós temos um broto. Esse broto é resultante desse indivíduo maior, né? O broto pode ficar ligado aqui ou não, como eu falei anteriormente, mas ele tem as mesmas características. Aqui uma outra forma de reprodução assexuada é a gemulação. Na realidade, essa vista externa aqui da gêmula, né, e depois a interna, essa estrutura ela é lançada na água como se fosse uma semente, e até encontrar um local, né, apropriado,
que facilite a sua instalação e mais uma esponja vai crescer. Aqui, talvez o que chame mais a atenção na esponja, né? A sua grande capacidade de regeneração. Quantas vezes essa experiência já foi feita, né? Vocês estão vendo aqui uma esponja viva e depois ela toda fragmentada, né? E aí o que acontece? Esses pedacinhos, né? Aqui estão os pedacinhos, eles acabam se reorganizando, né? Para formar novas esponjas. É impressionante essa capacidade. Quanto nenhum animal tem esse poder tão grande. Eu sei que quinidários e plateumintos também podem se regenerar, né? Até mesmo equinodermos, que estão próximos dos cordados, podem se regenerar, mas esse poder que a esponja tem não se compara a nada. É quase como se o animal fosse imortal, né? Mas realiza a reprodução sexuada, como a gente está vendo aqui, né? É uma esponja que, embora hermafrodita, está liberando espermatozoide, e a outra, que também é hermafrodita, está produzindo óvulo. Um jeito de evitar a autofecundação é exatamente essa, né? Uma esponja faz o papel aqui de macho, a outra faz o papel de fêmea, mas em outra época elas podem até inverter essa postura. E aí aquela discussão antiga da vantagem da reprodução sexuada de promover uma maior variabilidade genética. Então, as esponjas são animais assim bem simples, né? Não têm tecidos e, logicamente, por não ter tecidos, não tem órgãos, etc. Então,